Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje a gente vai falar sobre a Comunidade de Cristo, também conhecida como a Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Essa é a segunda maior denominação do movimento dos Santos dos Últimos Dias, né, do movimento Mórmon. Né? Então a primeira, né, é a igreja ali que Brigham Young deu continuidade, e a Comunidade de Cristo, né, a Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é o que a gente aí nos nossos episódios tem chamado de a Igreja da Ema, para facilitar aí, para a gente entender de qual organização que a gente está falando. Vamos dar uma olhadinha aqui na Wikipédia o que a gente encontra. Eles têm uma logo, olha só, eles têm igual a Igreja Sud tem uma logo, o nome dela, eles têm também. E na logo eles têm vamos ver, um desenho. É uma criança com um leão e uma ovelha. O desenho tá bem ruim aqui pra mim. É um círculo com uma criança, uma ovelha e um leão e escrito Peace, né, tipo paz. E embaixo desse desenho tá escrito Community of Christ. Essa igreja também se denomina com a classificação de restauracionista, é do movimento Latter-day Saint, né, do movimento Mormon. As escrituras, olha só as escrituras que eles aceitam: a Bíblia, o Livro de Mormon e Doutrina e Convênios. Eles não aceitam a Pérola de Grande Valor. Ah, tá, a Pérola de Grande Valor realmente saiu depois e era uma coisa da igreja Brighamita, né? Aqui tá dizendo que o presidente dessa igreja é Stephen M. Vesey. Vamos dar um Google rapidinho nesse cara? Virou presidente da Comunidade de Cristo em março de 2005. Tô curioso sobre ele. Eu tô com algumas perguntas em mente. Que eu lembre, a Igreja da Ema, ela era por sucessão, né? Então o próximo profeta vai ser o filho do filho do filho do filho do filho, né? Eu tinha ouvido falar que eles não tinham mais descendentes, então esse sobrenome não é Smith, tá me deixando curioso. É isso aí, ó, vamos ver, ó. Então, quem tá agora? Stephen M. Vesey, presidente da Igreja da Ema, né, da Comunidade de Cristo. Quem estava antes dele, até 2004, então de 1996 até 2004, estava um tal de W. Grant McMurray. E aqui tá dizendo, ó, ele foi o primeiro não descendente de Joseph Smith a liderar a igreja. E sob a liderança dele, a igreja mudou de nome, né? Ela era a Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e mudou de nome para a Comunidade de Cristo. Olha só, muitas mudanças, muitas mudanças. Olha só, então o bisneto de Joseph Smith era Wallace B. Smith. Ele estava liderando a igreja como profeta. No chat GPT diz assim: W. Grant Murray assumiu a liderança da Comunidade de Cristo, anteriormente conhecida como a Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles têm uma sigla, tá? Em inglês é RLDS, né? Ou em português RSUD. Quando você vê RSUD, você sabe que é a Igreja da Ema, tá? Tá bom? Então o McMurray assumiu a liderança em 1996 após Wallace B. Smith se aposentar. Olha só, ele não morreu. Wallace B. Smith era o bisneto de Joseph e o último na linha direta de descendentes de Joseph a servir como presidente dessa igreja. O Wallace decidiu romper essa tradição de sucessão familiar. Olha, interessante. Embora ele tivesse sim filhos,
o Wallace optou por não passar a liderança para eles, acreditando que a igreja deveria escolher seus líderes com base na inspiração divina e na competência, em vez de seguir uma linha de sucessão hereditária. Ah, olha, muita mudança, ousado. Cara, ou o filho do Wallace era assim, meio inapto a assumir a presidência, e ele verificou isso, ou o Wallace realmente teve uma consciência social. Independente de qualquer coisa, palmas aqui pro Wallace. Aqui complementa dizendo: McMurray foi escolhido devido ao seu serviço dedicado e experiência dentro da igreja, ok, legal, refletindo uma nova era de liderança baseada no mérito e na direção espiritual em vez da hereditariedade. Oh, interessante. Antes que alguém fale, eu não sigo essa religião, tá? A gente só tá analisando. E olha, outra coisa interessante é esse lance de não ficar até morrer. Pô, às vezes o cara já tá ali, ó, velhinho, inapto a exercer a função, mas tá ali porque é a regra, porque sempre foi assim, tá? Olha só, né? Muita mudança. Mudou o nome, né, para se desvincular aí dessa igreja original. Legal. Mudou essa questão hereditária, né? Poxa, cara, às vezes o cara é inapto, às vezes o cara não é, né? Tipo, espiritual, não é um cara legal e vai ser o presidente da igreja por ter que ser, né? Porque é o filho, tal. E também quebraram essa questão de ficar aí até morrer, olha só, né? Então, o Wallace, ele resignou antes de morrer, né? Tá dizendo, olha, resignou por motivos pessoais e familiares. Vamos ver quanto tempo que o Wallace tinha ficado. Ah, pouco tempo, olha só. O pai do Wallace B. Smith era o William Wallace Smith. W. Wallace Smith. Vamos na ordem que agora eu fiquei curioso. Agora eu tô dando uma Wikipédia legal aqui. Profeta da igreja, Joseph Smith III. Ele não resolveu assumir a igreja logo depois da morte do pai, né? O pai dele tinha morrido em 1844, ele não tinha certeza se ele queria, depois acabou se convencendo ali em 1860. Então essa igreja reorganizada, SUD aí, foi reorganizada em 1860. Até quando Joseph Smith III ficou como presidente profeta da igreja? 1914. Aí de 1915 até 1946 foi o filho dele, Frederick M. Smith. De 1946 até 1958, o filho do Frederick, Israel A. Smith. De 1958 até 1978, 20 anos aí, o filho do Israel, o William Wallace Smith. De 78 até 96, o filho do William Wallace, o Wallace B. Smith. Olha só, uma coisa interessante aqui que eu tô vendo agora. Não é recente que eles estão deixando de ser profeta ainda em vida. O último foi o Israel. Então o Israel Smith, ele deixou de ser profeta em 58, né, 1958, porque ele morreu. Mas o William Wallace, que assumiu ali em 58 até 1978, ele não morreu em 78. Ele faleceu em 1989. Foi o primeiro a deixar o cargo de profeta ainda em vida. Já teve uma mudancinha aí então, em 78. Aí o filho dele assumiu, né, em 78 até 96, o Wallace B. Smith. E em 1996 ele resolveu passar a igreja para W. Grant Murray, né, fazendo mais uma mudança agora em relação à hereditariedade da presidência da igreja. Não precisa mais, pode ser por meritocracia, né, dedicação, espiritualidade. E apesar de ele ter passado essa presidência da igreja ali em 1996, ele só faleceu, né, o Wallace B. Smith, só faleceu agora, aí, ó, ano passado, 2023. Vamos ver mais uma curiosidade aqui. O Wallace B. Smith teve filhos, sim, o Richard Jeffrey Madeline. Então o Richard é o filho mais velho. Vamos dar uma olhadinha nesse Richard Hill Smith. No ChatGPT ele não sabe de nada. Na Wikipédia também não tem ele aqui. Google também não. O Google só mostra um Richard Hill Smith, um obituário de um cara que viveu de 1934, morreu em 2016. Não tem como ser o filho do Wallace
B. Smith, porque o Wallace nasceu em 1929, ele não teve um filho com 5 anos de idade. Bom, vamos voltar ali então, para a linha de sucessão. Então o Wallace resolveu, não, vai ser mais familiar, né, vai ser aí por mérito. Então o W. Grant McMurray assumiu como profeta da igreja em 1996. Ele foi até 2004 e não morreu, tá? Ele também passou ainda em vida. Tá dizendo ali, resignou por assuntos familiares. Ok, o McMurray ainda é vivo, tá? Então, em 2005, quem assumiu foi Stephen M. Vesey. Cara, eu tô vendo um padrão aqui, ó, é quase 18, 20 anos que cada um fica, ó. O Wallace ficou 18 anos, o McMurray também 18 anos, e o Stephen Vesey, ele já tá 19 anos, né? O 2005 até agora já tá 19 anos. Aqui na Wikipédia está dizendo que ele já tem um sucessor designado. Eu não sei se eles estão nessa movimentação aí de troca ou se é tradição deixar alguém designado já, para não ter problema, né? É o Stacey D. Cram. Aí, ó, então quem sabe aí vamos ter alguma mudança na liderança da igreja reorganizada aí, a comunidade de Cristo. Bom, já tiramos nossa curiosidade, né? Vamos dar mais uma olhada aqui aonde é a central da igreja deles. Se a igreja Sud é em Salt Lake, né? A igreja e comunidade de Cristo é em Independence, Missouri. Olha só, cumprindo a profecia original de Joseph Smith, né? Caso aquela profecia fosse correta. Fundador aqui, Joseph Smith III, 1860. Aí em 2001 eles mudaram para a Comunidade de Cristo. Olha só, essas alterações foram feitas em 6 de abril, tudo 6 de abril. 6 de abril de 1830, Joseph Smith Jr. criou a igreja. 6 de abril de 1860, o Joseph III criou a igreja dele. 6 de abril de 2001, eles alteraram o nome para Comunidade de Cristo. Aqui diz que eles têm 1.100 capelas, 250 mil membros, bem menos do que a igreja de Brigham Young, né? 17 milhões e eles aqui 250 mil. Aqui diz que eles rejeitam esse termo Mormon também para descrever os seus membros. Eles têm algumas distinções teológicas também do mormonismo. Por exemplo, essa liderança profética é diferente, a política do sacerdócio é diferente, vamos ver essas diferenças. O uso do livro de Mormon, Doutrina e Convênios também. A palavra de sabedoria deles é um pouco diferente. Tá dizendo aqui que a Trindade, eles acreditam que seja diferente. Aí na igreja é Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo. Aqui tá dizendo que eles acreditam em uma coisa diferente, como seria. Eles também rejeitam essa ideia de exaltação e do plano de salvação. Como será que é para eles? Olha aqui, está dizendo, a salvação é considerada um assunto pessoal e não sujeito a dogmas. Aí aqui está dizendo que já tem uma salvação pela graça que eles enfatizam. A graça, no caso, é tipo o que Jesus Cristo fez, né, já está garantindo uma salvação, mas também tem uma questão aí de assunto pessoal que você, né, se resolve aí com Deus sobre a sua salvação. Interessante. Bem desprendida daquela ideia fixa, né, da igreja Sud tradicional. Aqui está dizendo, a igreja se considera sem credo e aceita pessoas com uma ampla gama de crenças. Como que funciona isso? Os ensinamentos da igreja enfatizam que todos são chamados como pessoas de valor para compartilhar a paz de Cristo. Tô vendo aqui uma igreja assim, bem liberal, bem flexível pelo jeito. Eu vou assumir que essas informações na Wikipédia foram alimentadas por um próprio membro da igreja deles, né? Então a gente tem que tomar cuidado que às vezes, né, o que está escrito às vezes não condiz exatamente com o que é praticado, né? A gente vê pelo próprio, né, pelas informações na Wikipédia sobre a igreja Sud, né? Elas vão ser colocadas ali de uma forma que aparente algo interessante, chamativo, né? Vamos tomar cuidado, mas ok.
Vamos ver a história, né? Anteriormente conhecida como a Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Comunidade de Cristo se considera a verdadeira personificação da igreja original organizada em 1830 por Joseph Smith e considera Joseph Smith III, o filho mais velho sobrevivente de Smith, como seu legítimo sucessor. Tá, então ok. Eles acham, não, essa igreja do Brigham Young aí tá errada, eles que se desviaram, a gente que é a continuação original. Eu diria, Ozzy, né, analisando isso aqui, eu diria que, cara, né, talvez isso daí já caiu por terra, eu não sei, né, talvez eles não consideram mais isso, tipo, porque igreja verdadeira, isso aí fica sempre na mente, né, talvez eles não considerem mais isso, tipo assim, a gente é um grupo aqui, quem quiser vem, pode ser. Porque essa ideia da igreja verdadeira, por ser Joseph III, cara, a continuação deles agora já contradiz com essa ideia, né? Se eles tiraram a liderança da hereditariedade e estão passando isso para uma pessoa, né, mais espiritual, né? Isso caracterizaria que a ideia de aceitar Brigham Young como um sucessor também fosse legítima, né? Bom, após a morte de Joseph Smith, o filho dele não queria assumir. Aliás, nem podia, né? Vamos ver, ele estava com 12 anos de idade na época, não tinha como. E lá quando ele tinha então uns 30, alguma coisa assim, que ele então resolveu organizar a igreja. Mas alguma leitura aí que a gente fez, a gente ouviu mesmo falar que se ele esperou todo esse tempo, é porque antes disso ele não estava querendo não, né? O pessoal não estava convencendo ele a organizar essa igreja. Foi alguma coisa que ele citou ali, que ele teve uma revelação ou alguma visão dizendo que ele deveria reorganizar, aí ele fez isso. A igreja, inicialmente eles chamaram também, né, de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, só que daí em 1872 eles acrescentaram essa palavra reorganizada. Bom, quem quiser mais detalhes sobre essa movimentação aí, pode assistir aqui no nosso episódio sobre a crise de sucessão. E a gente também tem um episódio sobre Joseph Smith III. Então o pensamento mormon ele estava meio distante do pensamento protestante tradicional, né? Muitas práticas, doutrinas diferentes. Mas quando a igreja da EMA, aí, né, a igreja reformada, surgiu, ela começou a se aproximar mais desse pensamento religioso protestante. Vamos dar uma olhada, a gente já viu, né, bastante mudança, aí, ó, a gente viu que pararam de passar o profeta para o filho, também pararam de passar o profeta para essa questão, morreu, agora é o próximo, não, ainda em vida eles passam. Em 1984, o Wallace B. Smith ele decretou a construção do Templo de Independence. Lembra, Joseph tinha uma promessa sobre esse templo aí. Será que esse templo foi construído? Dei um chat aqui, vamos ver. O Templo de Independence, decretado por Wallace Smith, foi construído? O chat diz sim, o Templo de Independence Missouri foi construído e concluído. A revelação apresentada por Wallace em 84 decretou a construção desse templo, foi um marco importante para a comunidade de Cristo. A construção começou em 1990 e foi concluída em 1994. Ele é diferente, ele não é um templo igual os mormons tradicionais fazem, né? Ele é aberto ao público. O escritório da primeira presidência deles é dentro desse templo. Funções administrativas da igreja também estão dentro desse templo. Eles fazem conferências, eventos de adoração. Olha só, né? Joseph Smith Jr. ele tinha uma profecia da construção de um templo ali em Independence. Essa profecia é de 1831 e está lá em Doutrina e Convênios, seção 57. Acabou que os mormons foram expulsos daquela região, então eles não conseguiram fazer esse templo. Olha só, o pessoal da igreja da EMA, eles não consideram a construção do templo deles como cumprimento daquela profecia original. Eles estão dizendo, é uma expressão dos ideais de paz e reconciliação, né? Não necessariamente o cumprimento daquela promessa de Joseph. Olha só, né? A igreja Sud tradicional ainda considera Independence como um lugar de grande importância profética, mas até agora não construiu um templo no local exato previsto por Joseph Smith. É aquele lugar que é o lote do templo, né?
A gente já fez um episódio sobre isso. E nesse lote, então a igreja da Ema não construiu o templo no local exato. Fez um templo lá em Independence, né, mas não no local exato que Joseph tinha profetizado. E a igreja Sud tradicional ainda acredita nessa profecia e que tem que cumprir essa profecia. Muito bem, vamos voltar ali nas alterações da igreja da Ema, da igreja tradicional. A ordenação de mulheres ao sacerdócio, olha só, então ali na igreja da Ema, né, tem o sacerdócio para as mulheres. Não foi imediato, foi depois de apelos de longa data para que isso acontecesse. Olha só, quando o Wallace resolveu, vamos parar com esse negócio aí de família, eu vou passar aqui para o McMurray, tá? E designou ele como profeta da igreja e se aposentou, alguns dos membros se opuseram. Imagino sim, né, o pessoal mais tradicionalista ali vai achar ruim isso aí. E acabou que essas mudanças fizeram que o pessoal meio que saísse dissidentes e formassem outras igrejas, né? A Igreja Remanescente de Jesus Cristo, em 1994, entre outros grupos aí que se formaram. Vamos dar mais uma olhadinha em alguma informação. Olha só, essa igreja da Ema, ela tem uma universidade também. Essa igreja Sud tem a BYU, eles têm a Universidade Graceland. A outra informação interessante, a igreja da Ema é ela que administrava, ela era a dona do templo de Kirtland, aquele primeiro templo lá que a igreja tinha lá no início, era da igreja da Ema, olha só. A igreja Sud tradicional só comprou esse templo de Kirtland aí, virou dona dessa propriedade em março de 2024, olha aí, recente. E não foi só esse templo não, vamos ver o que mais. Outros locais históricos da igreja, que a igreja da Ema era dona, acabaram sendo vendidos para a igreja de Brigham Young. Vamos ver o Red Brick Store, o Smith Family Homestead e o Mansion House. Todas as propriedades aí da família Smith da época, que a Comunidade de Cristo era dona, acabou vendendo aí para a igreja Sud. Eu imagino que antes tinha um valor simbólico maior para eles, mas agora que o presidente da igreja nem é da família Smith, acho que perdeu um pouco. E também eu não sei, né, o que eles vão fazer com esse dinheiro, que eles ganharam dinheiro enorme por essas propriedades aí. O que será que eles vão fazer com esse dinheiro? Vamos torcer aí que eles tenham boas intenções e sejam honestos aí com os seguidores dizimistas deles, né? Vamos dar mais uma olhada aqui em algumas informações. A Comunidade de Cristo afirma que a percepção da verdade é qualificada pela natureza e experiência humana, então não adotou nenhum credo religioso oficial. Interessante, essa ideia aí de que a Igreja de Jesus Cristo é a única verdadeira na Terra, aqui não tem essa não. Uma coisa que a Comunidade de Cristo também afirma, ela diz assim: reconhecemos que as escrituras às vezes têm sido usadas para marginalizar e oprimir as pessoas. Muitos atos violentos foram cometidos contra alguns dos filhos amados de Deus através do mau uso das escrituras. A igreja é chamada a confessar e arrepender-se de tais atitudes e práticas. Aquele famoso fanatismo religioso, né? Então eles são contra esse fanatismo aí. Eles acreditam nesse lance da revelação também, né? Eles falam, né? A crença na revelação divina é um aspecto distinto da igreja. A Comunidade de Cristo afirma que o processo através do qual Deus revela vontade e amor divino é chamado de revelação. Deus continua a revelar hoje como no passado. Deus é revelado a nós através das escrituras, comunidade de fé, oração, natureza, história humana. Eles estão descentralizando esse lance da revelação aí do profeta, né? Eles dizem, o presidente da Comunidade de Cristo, referido por profeta, presidente, atua como profeta ao trazer ocasionalmente conselhos inspirados. Geralmente são breves passagens de texto que trazem encorajamento, conselho, direção. Talvez seja a mesma coisa. A Igreja Sud também diz, né, que a gente recebe a revelação por escritura, oração e tal, né, e também diz que o que o profeta faz é conselho inspirado. Olha só, outra coisa que não é todo mundo que vai recebendo o sacerdócio igual na Igreja Sud. O homem está ali digno, beleza, recebe o sacerdócio. Na igreja deles, não.
esse sacerdócio é passado, está dizendo ali, ó, 1 a cada 10 membros, geralmente, né, a média que está recebendo sacerdócio. A gente vê que até as mulheres agora recebem sacerdócio, mas não é uma coisa assim distribuída para todo mundo. Vamos ver a partir de quando que as mulheres passaram a receber o sacerdócio, a partir de 1984, né, até que é bem recente. E sobre as escrituras, né, aqui está dizendo, ó, eles reconhecem então a Bíblia, né, o livro de Mórmon e Doutrina e Convênios. Acho que a Doutrina e Convênios deles deve ser diferente, porque tem alguns adicionais que Brigham Young em diante fez, né? Mas eles estão dizendo aqui, ó, embora reconheça essas escrituras como revelação de Deus, seus membros normalmente não sugerem que as escrituras constituam a palavra de Deus literalmente. Né, são pessoas ali dizendo. Tá, interessante. Eles dizem ali, ó, as escrituras foram escritas e moldadas por autores humanos por meio de experiências de revelação e inspiração contínua do Espírito. Tá, né? Então, pode ter erro humano, né? Basicamente, resumindo, é isso. Inclusive, lembra que Joseph Smith começou a fazer uma tradução dele, da Bíblia, com algumas alterações? Pois é, essas traduções ficaram em posse da família, né? Com a EMA. Então, quem teve a posse desses documentos foi a igreja, a comunidade de Cristo. Eles chegaram a publicar, né? Então, eles tiveram a posse, né? Mas eles publicaram essas traduções de Joseph como versão inspirada da Bíblia. Sobre o livro de Mórmon, eles têm a cópia deles, né? Para não ter esse lance aí de direito autoral, eles têm um esquema aí que, né, eles tinham uma cópia de alguma coisa e tal, manuscrito, e eles têm o direito de publicar o livro de Mórmon também, mas a versificação é diferente, né? Então, tipo, os capítulos e versículos não bate com a da Igreja Sud. Olha só, em 1966 eles fizeram uma edição autorizada revisada, que tenta modernizar a linguagem. Aí em 2001, né, o presidente da igreja já era o McMurray, ele estava refletindo sobre umas questões ali do livro de Mórmon. Vamos ver o que ele falou. O uso adequado do livro de Mórmon como escritura sagrada tem estado sob ampla discussão na década de 70, por causa aí de questões de longa data sobre a historicidade, devido a inadequações teológicas percebidas, incluindo questões de raça e etnia. E ele continua ali, ó, embora a igreja afirme que o livro de Mórmon é uma escritura e o torne disponível para o estudo em vários idiomas, não tentamos impor o grau de crença ou uso. Tradição de longa data que a crença do livro de Mórmon não deve ser usada como um teste de comunhão ou de membros da igreja. Tá, então assim, né, é um livro, não é levado assim tão a ferro e fogo quanto a Igreja Sud faz. Eles deram uma flexibilizada sobre o livro de Mórmon. E então, para completar, a posição oficial da comunidade de Cristo declarou assim: afirmamos a Bíblia como a escritura fundamental de nossa igreja. Além disso, a comunidade de Cristo usa o livro de Mórmon e Doutrina e Convênios como escritura. Não usamos esses escritos sagrados para substituir o testemunho da Bíblia ou melhorá-lo, mas para confirmar a mensagem de Cristo. Tá, né? Então, para eles, a Bíblia é central e o restante adiciona. A Igreja Sud tradicional é o livro de Mórmon central e as outras adicionam. Seria mais ou menos assim? Né? Não oficialmente, eles não dizem isso oficialmente. Eles dizem que todas as obras padrões juntas têm o mesmo valor. Também a igreja da EMA acaba acrescentando coisas na Doutrina e Convênios, então a Doutrina e Convênios deles é diferente, né? Por exemplo, o presidente da igreja, Stephen Vesey, apresentou alguns conselhos para os membros da igreja em 2007, e isso acabou virando uma parte da seção 163, né, por exemplo, né, da Doutrina e Convênios deles. Em 2010, ele apresentou mais algumas revelações que viraram a seção 164. Cara, eu não lembro quantas sessões tem a Doutrina e Convênios Sud. É 138, se eu não me engano, né? Eles estão avançando aí com as profecias, eles estão atualizando, né, a Doutrina e Convênios deles. E mais algumas curiosidades sobre a igreja. Olha só, o sacerdócio ele foi aberto para as mulheres em 1984, né? Em 98, a gente já tinha aí, 2 mulheres. Vamos ver, Gayle e a Linda
se tornaram 2 apóstolas na igreja. E em 2007, a Becky foi ordenada como a primeira mulher a servir na primeira presidência da igreja. Olha só, em 2013, a Linda Booth se tornou a primeira mulher eleita a servir como presidente do quórum dos 12 apóstolos deles. Ah, olha, eita, eu tava falando besteira. É porque não tinha link, eu não conseguia ver. O presidente atual, né, cadê o nome dele? Me esqueci agora. Ele já tem uma pessoa para substituir ele, né? Eu li como Stacey D. Cram, pode ser Stacey. Tá dizendo aqui, ó, Stacey, em 2016, se tornou a primeira mulher bispo-presidente da igreja. Ah, olha só, cara, mudança atrás de mudança. Se tá dizendo que é sucessora, então aí, ó, em breve teremos a primeira profeta presidente da igreja, da EMA, aí sendo uma mulher. E vamos dar uma olhadinha na questão homossexualismo. Olha aqui, ó, tá dizendo a igreja está aceitando relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. Tá dizendo que ó, durante um período ali na época do McMurray, eles permitiam a ordenação do sacerdócio a pessoas homossexuais praticantes. Aí depois eles pararam, né, de aceitar. Aí em 2012 a igreja começou a fazer algumas reuniões tratando do assunto. Então a partir de 2013 eles estão aceitando o casamento de pessoas do mesmo sexo. Como resultado dessas recomendações, a igreja divulgou em março de 2014 uma política que abraça as recomendações. Ah, tá, é isso mesmo. Ah, tá, eles têm algumas aprovações, né? Isso daí eles estavam decidindo nos Estados Unidos e Canadá e Austrália. E estava sendo aprovado, eles estavam solicitando essa alteração. A Irlanda e Grã-Bretanha estão pensando nisso, né, se aprovam ou não. Pensei que o profeta deles decidia e batia o martelo. Vamos ver aqui, a permissão de casamentos entre pessoas do mesmo sexo foi aprovada pela primeira presidência em 2017. A Igreja Sud tradicional critica, né, a comunidade de Cristo, diz que eles estão com uma amnésia histórica, que resulta em que a igreja abandonou seu passado e criou uma nova organização focada na interação social e missão compartilhada. Basicamente estão dizendo, não, a gente tinha uma base, né, doutrinária que Joseph Smith estabeleceu e vocês, né, estão totalmente já diferentes, já mudaram tanto que já não são mais a mesma igreja. Bom, alguns criticariam essa tradição a ferro e fogo, né, da Igreja Sud, em que não muda nada. A gente é polígamo, até não dá mais. Né? A gente é racista, até não dá mais. Né? Pelo menos aí a Igreja da EMA ela foi alterando de acordo com uma adaptação automática na sociedade. Né? A Igreja Sud aí é debaixo de muito problema que eles fazem alguma alteração. Bom, é isso aí, acho que a gente conseguiu entender mais ou menos o que é a comunidade de Cristo, né, a Igreja da EMA. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.